Quando o silêncio de Deus fala mais alto que 1000 palavras. Há momentos em que você ora com toda a sinceridade que existe dentro de você, e mesmo assim, parece que o céu permanece calado. Não há voz audível, não há visão, não há sensação clara, apenas silêncio. Um silêncio que às vezes incomoda, outras vezes confunde e em certos dias até machuca. Mas é justamente aí que muitos não percebem que o silêncio de Deus nunca é ausência, nunca é abandono, nunca é descaso. O silêncio de Deus é um ambiente, um território espiritual, onde Ele trabalha de formas que seus sentidos ainda não conseguem traduzir. Há respostas que não chegam em palavras, mas chegam em direção. Há respostas que não chegam em explicações, mas chegam em transformação. O silêncio de Deus não é um vazio, é um convite para um lugar mais profundo, onde Ele pode tratar sua alma sem distrações e pode realinhar seu coração antes de mover sua história. Existem situações em que Deus se cala, porque você ainda não está pronto para suportar a resposta. Outras vezes Ele se cala porque está protegendo você de decisões precipitadas. E há momentos em que Ele se cala porque já falou antes, e agora apenas espera que você confie no que já ouviu. O silêncio nessas horas não é rejeição, mas maturidade. É como se Ele dissesse sem dizer: permaneça, eu estou aqui, mas você precisa aprender a me perceber além das evidências. É nesse silêncio que sua fé deixa de depender de estímulos e começa a depender de relacionamento. É nesse silêncio que você descobre que fé não é sentir, mas permanecer. Não é enxergar, é confiar. Não é ter todas as respostas, é descansar naquele que já as possui. O silêncio de Deus também pode ser a resposta mais clara para o que você está vivendo. Quando você insiste em algo que não te faz bem e o céu permanece calado, talvez esse silêncio esteja dizendo que você está tentando ouvir uma resposta para uma pergunta que Deus nunca quis que você fizesse. Ou você está pedindo permissão para permanecer em algo que Ele já te pediu para deixar. Há orações que Deus não responde de imediato, porque se Ele respondesse, você interpretaria como aprovação aquilo que, na verdade, é um alerta. Então Ele silencia para que você observe a verdade como ela é, sem as expectativas que sua emoção criou. E quando você finalmente enxerga o que realmente está diante de você, percebe que o silêncio de Deus estava te poupando de acreditar em ilusões. O silêncio também é o ambiente perfeito para que você aprenda a perceber os sinais que não estão na superfície. Quando o barulho das suas emoções diminui, você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Aquele conselho que antes parecia comum, agora ganha peso. Aquele desconforto que você ignorava agora, revela direção. Aquela paz que você não valorizava agora, aponta para um caminho seguro. Deus sempre fala, mas nem sempre fala como você espera. E quando Ele quer te ensinar a reconhecer sua voz, Ele permite que você passe por períodos onde o silêncio se torna o lugar onde seu discernimento amadurece. Há também um tipo de silêncio que não é ausência de resposta, mas é resposta em forma de espera. Deus está preparando algo, alinhando algo, movendo algo dentro e ao redor de você. Às vezes sua oração já foi atendida,
mas Deus está moldando você para receber aquilo sem desperdiçar. O silêncio, nesse caso, é como um intervalo entre a semente e o broto. Nada parece acontecer do lado de fora, mas tudo está acontecendo debaixo da terra. A raiz está crescendo, a estrutura está sendo formada, e quando o tempo certo chega, aquilo que estava escondido floresce de maneira tão clara que você entende que o silêncio de Deus nunca foi demora, foi construção. Se você está vivendo esse silêncio agora, lembre-se de que Ele não te abandonou. A história inteira das Escrituras mostra que Deus permanece mesmo quando não se manifesta de forma audível. Ele estava com José na prisão, com Davi no deserto, com Elias na caverna, com Jesus no Getsêmani. O silêncio não é ausência, é presença disfarçada para fortalecer sua fé. É Deus dizendo que você já amadureceu o suficiente para caminhar uma parte do percurso confiando no que Ele é, não apenas no que Ele diz. Se o silêncio dói, se o silêncio confunde, se o silêncio te faz questionar, respire e perceba. Talvez Ele esteja respondendo exatamente através dele. Porque quando Deus se cala, Ele está preparando você para ouvir algo maior. O silêncio não é o fim da comunicação divina. É o começo de uma revelação mais profunda que só pode ser compreendida quando sua alma aprende a ouvir aquilo que não é dito, mas que é sentido na essência. O movimento invisível, como Deus age, onde seus olhos não veem. Há momentos em que você olha para a própria vida e tudo parece parado. Nada se move, nada acontece, nenhuma porta se abre, nenhum sinal evidente aparece. Você ora, espera, mantém a fé, mas a impressão é de que o mundo segue igual. Porém, é justamente nessa fase silenciosa e aparentemente estagnada que Deus realiza alguns dos seus movimentos mais profundos e decisivos. Ele age nos bastidores daquilo que você chama de realidade, alinhando pessoas, tempos, circunstâncias e até emoções para que tudo se encaixe no momento exato. Quando você pensa que nada está acontecendo, na verdade, Deus está movendo exatamente aquilo que mais importa. E Ele faz isso de uma maneira tão sutil e precisa que você só percebe quando o resultado finalmente se manifesta. O movimento invisível de Deus não acontece de forma teatral. Ele não precisa de efeitos, barulhos ou sinais extraordinários para trabalhar. Ele atua de maneira silenciosa, como a semente que rompe a terra por dentro antes de aparecer no solo. Antes que algo se manifeste ao redor, Deus primeiro realiza ajustes dentro de você. Ele fortalece sua estrutura interna para que você possa sustentar aquilo que está pedindo. Muitas vezes você acha que está pronto, mas Ele enxerga ângulos que você não vê. Ele percebe fragilidades que você ignora. Ele antecipa perigos que você não imaginou. E é por isso que Ele age em camadas invisíveis, moldando sua compreensão, ampliando sua sensibilidade espiritual e preparando você para lidar com as mudanças que ainda não chegaram, mas que já estão em andamento. Esse movimento invisível também acontece em pessoas que você nem imagina. Alguém que você ainda não conhece pode estar sendo preparado para cruzar seu caminho no momento certo. Uma porta que está fechada pode estar sendo ajustada para se abrir quando você estiver na posição ideal. Uma resposta que parece distante pode estar sendo trabalhada peça por peça, como quem constrói algo artesanal e não industrial. Deus não faz nada às pressas, Ele não improvisa, Ele orquestra, Ele organiza.
Ele cria caminhos que você só enxerga quando chega neles, mas que ele já havia desenhado muito antes de você pedir. Esse é o movimento que os olhos naturais não captam, mas que sua fé precisa aprender a reconhecer. Há também momentos em que Deus permite que você sinta um aparente retrocesso para que o avanço verdadeiro seja possível. Como um arqueiro que puxa a flecha para trás para lançá-la mais longe, Deus às vezes recolhe você para os bastidores, porque é lá que Ele faz os ajustes que exigem silêncio. Você pensa que perdeu tempo, mas Ele está acelerando algo que ainda não pode ser revelado. Você sente que tudo ficou mais difícil, mas Ele está afinando sua capacidade de resistir e persistir. Ele não desperdiça nenhum caminho, nenhum encontro, nenhum atraso, nenhum desvio. Cada aparente pausa contém um propósito oculto que só se revela quando você olha para trás e vê que nada foi aleatório. O movimento invisível também se manifesta na forma como Deus altera seu interior, sem que você perceba a mudança imediatamente. Aquilo que antes te afetava, de repente, já não pesa tanto. Aquilo que antes te desestabilizava, agora só te provoca reflexão. Aquilo que antes te paralisava, agora já não tem mais força. Essas transformações silenciosas são sinais claros de que Deus está trabalhando na sua identidade, no seu caráter e na sua maturidade espiritual. Ele te prepara para reconhecer a resposta quando ela chegar, porque muitos perdem o que pediram justamente por não terem estrutura emocional para receber. Enquanto você ora por respostas rápidas, Deus trabalha em processos sábios. Ele age onde ninguém vê. Ele faz desvios que parecem atrasos, mas que salvam você de cair em caminhos que teriam custado caro. Ele remove pessoas que impediriam seu crescimento. Ele aproxima pessoas que abrirão portas. Ele fecha acessos que te fariam perder propósito. Ele ajusta circunstâncias que você jamais conseguiria mudar sozinho. E tudo isso acontece em silêncio, longe dos seus olhos, mas nunca longe do seu bem. Quando finalmente chega o momento da resposta, tudo parece se encaixar com uma naturalidade tão grande que você percebe que nunca foi coincidência. Aquilo que você chama de sorte foi planejamento divino. Aquilo que você chama de oportunidade surgiu porque Deus te posicionou. Aquilo que você chama de acaso foi, na verdade, o cuidado invisível de um pai que não dorme, não falha e não desiste de trabalhar em seu favor. O movimento invisível de Deus é a prova de que Ele age mesmo quando você não sente nada. Mesmo quando você está cansado, mesmo quando você está confuso, mesmo quando você se pergunta se Ele te escuta. Ele não depende da sua percepção para agir. Ele não depende da sua força para mover o que precisa ser movido. Ele só precisa que você continue caminhando, confiando e permanecendo sensível ao que Ele constrói nos bastidores. E quando tudo finalmente for revelado, você vai entender que Deus estava trabalhando exatamente ali, onde seus olhos não alcançavam, mas onde seu amor nunca deixou de agir. A resposta que vem através de uma inquietação interior. Há momentos em que você ora pedindo clareza, direção e confirmação, mas em vez de paz, o que você sente é uma inquietação que parece não ter explicação. Não é medo, não é ansiedade comum, não é insegurança. É como se algo dentro de você estivesse sendo tocado por uma mão invisível que insiste em despertar sua atenção.
Muitas pessoas pensam que essa inquietação é sinal de ausência de Deus, quando na verdade ela pode ser exatamente o contrário. Há respostas divinas que não chegam como conforto imediato, chegam como incômodo. Chegam como um alerta suave, porém firme, que empurra você para olhar aquilo que estava ignorando. A inquietação interior é uma forma de Deus dizer que algo precisa ser observado, avaliado, ajustado ou abandonado antes que você siga adiante. Essa inquietação aparece quando você tenta insistir em um caminho que não combina mais com quem você está se tornando. Deus vê o que você ainda não viu. Ele percebe desvios que você não reconheceu. Ele sabe quando seu coração está se afastando do propósito por seguir suas próprias emoções. Então, antes que você avance cegamente, ele desperta essa sensação que não te deixa confortável. É como uma trava da alma, impedindo você de se comprometer com decisões que o afastariam daquilo que ele preparou. Você sente que deveria seguir, mas algo dentro de você puxa o freio. Essa resistência interna é, muitas vezes, a forma de Deus proteger você de consequências que não estão visíveis agora, mas que seriam inevitáveis mais à frente. Em outros momentos, essa inquietação surge porque você está tentando permanecer onde Deus já não está mais permitindo. Pode ser um relacionamento, um ambiente, um hábito ou até uma forma de pensar. O que antes parecia natural agora se torna pesado. O que antes fluía agora exige esforço demais. O que antes fazia sentido agora dói silenciosamente. E você tenta entender por que algo que já foi confortável agora provoca desconforto. A resposta é simples. Deus está movimentando você internamente para que não permaneça em lugares onde sua alma deixaria de crescer. Ele permite a inquietação para que você perceba que aquilo que era seguro se tornou pequeno demais para o que Ele quer construir dentro de você. Há também situações em que a inquietação é o prelúdio de uma mudança que você ainda não entenderia se fosse revelada por completo. Deus prepara seu coração primeiro. Ele mexe nas estruturas internas antes de alterar o cenário externo. Ele ajusta sua sensibilidade para que, quando a resposta chegar, você tenha discernimento suficiente para reconhecê-la. Essa inquietação que você sente não é confusão, é preparação. É como o vento que antecede uma mudança de estação. Ele não chega para assustar, mas para anunciar que algo novo está se aproximando. E quando você tenta ignorá-la, ela retorna ainda mais intensa, porque Deus não desperdiça oportunidades de conduzir você ao caminho certo. Existem também inquietações que surgem em forma de repetição. Você tenta afastar um pensamento, mas ele volta. Você tenta se distrair, mas a sensação continua ali. Algo insiste em chamar sua atenção para um ponto específico da sua vida. E é exatamente nesse ponto que Deus quer tratar você. O que você chama de insistência mental pode ser, na verdade, insistência divina. Ele está pedindo que você pare, observe e reflita. Ele quer que você identifique o que precisa ser mudado antes que essa área se torne um bloqueio. Ele não permite que a inquietação se dissolva até que você tenha coragem de olhar para aquilo que, no fundo, você já sabe que precisa enfrentar. Essa inquietação também pode ser a forma mais amorosa de Deus te proteger de escolhas que te levariam à estagnação espiritual. Ele sabe que algumas decisões parecem boas, mas não são alinhadas ao propósito. Ele sabe que certas oportunidades brilham demais, mas não passam de distração.
Ele sabe que pessoas aparentemente bondosas podem carregar pesos que você não tem obrigação de carregar. Então, ao invés de te explicar tudo de uma vez, ele te sensibiliza. Ele coloca dentro de você algo que simplesmente não te deixa em paz. E se você parar para ouvir essa voz interna, ela te conduz com precisão a lugares onde a sua razão jamais te levaria. Em muitos casos, essa inquietação é uma resposta tão clara quanto uma palavra audível, mas como ela não chega do jeito que você imaginou, você tende a desconsiderá-la. Porém, quando você aprende a reconhecer que Deus fala dentro do coração antes de falar com os olhos, tudo muda. Você passa a perceber que a inquietação não é seu inimigo, é seu guia. Ela aponta o que está desalinhado, revela o que está oculto, expõe aquilo que você tenta justificar e te prepara para algo maior do que você imaginava. E quando você finalmente decide obedecer ao que essa inquietação está tentando mostrar, a paz volta. A clareza surge, a dúvida se dissolve. É como se o céu abrisse novamente e você entendesse que Deus nunca esteve distante. Ele estava apenas conduzindo você através de uma linguagem que poucos têm sensibilidade para escutar, mas que todos deveriam aprender a reconhecer. O alívio repentino, que não vem do mundo, quando Deus remove o peso do seu peito sem explicação. Há momentos em que você carrega um peso tão grande no peito que parece impossível continuar. É aquela angústia que aperta, aquele cansaço que não passa, aquela preocupação que insiste em ocupar cada espaço da sua mente. Você ora, pede direção, tenta entender o que está acontecendo, mas a sensação continua ali, quase como uma sombra. Até que, de repente, sem aviso, sem lógica, sem qualquer explicação racional, o peso some. A pressão diminui, a alma respira, a mente se acalma. E você percebe que algo mudou sem que nada ao redor tenha mudado. É exatamente nesses momentos que Deus está te respondendo de um jeito silencioso, porém profundo. Ele remove o peso antes de remover o problema. Ele traz leveza antes de trazer a solução. Ele acalma o seu interior antes de transformar o seu exterior. Esse alívio repentino não é coincidência, não é fruto de distração. Não é fuga emocional, é resposta espiritual. É como se Deus dissesse dentro do seu espírito: eu estou aqui, eu estou cuidando, eu já comecei a mover o que você não enxerga. Muitas vezes você não tem força para interpretar sinais complexos, então Deus te dá uma resposta que você consegue sentir. Ele acalma a tempestade dentro de você para que, quando olhar para fora, consiga enxergar com clareza. Há batalhas que começam no lado de fora, mas a maior parte delas começa no lado de dentro. E Deus, sabendo disso, age na raiz da perturbação para que você tenha estrutura emocional e espiritual para enfrentar o processo que vem depois. Esse alívio repentino também surge como uma forma de Deus interromper ciclos de pensamentos que te levariam a conclusões distorcidas. Quando você está cansado, preocupado ou ferido, sua mente cria cenários que não são reais. Ela amplifica medos, exagera problemas, distorce expectativas e te leva a acreditar em ameaças que não existem. Então Deus intervém no momento exato, quebrando essa corrente emocional antes que ela se torne uma muralha difícil de derrubar. Ele tira o peso antes que o peso te tire. Ele interrompe o fluxo de pensamentos antes que eles te aprisionem.
Ele fecha portas mentais que você não conseguiria fechar sozinho. Esse tipo de alívio é resposta direta para orações silenciosas que você fez sem perceber. Em outros momentos, o alívio vem porque Deus quer mostrar que você não depende do cenário para ter paz. Ele te ensina na prática que paz não é a ausência de problemas, mas presença dele dentro do seu espírito. Quando você sente esse descanso inexplicável, está experimentando exatamente isso, a paz que excede o entendimento. A paz que o mundo não pode dar. A paz que não nasce de circunstâncias favoráveis, mas de um Deus que continua governando tudo, mesmo quando você não vê. Esse alívio repentino é como um lembrete. Você não está carregando nada sozinho. Mesmo quando você pensa que ninguém entende, Deus entende. Ele percebe o que ninguém percebe. Ele socorre do jeito que ninguém pode socorrer. Há também situações em que Deus usa o alívio para te reposicionar emocionalmente. Quando você está muito vulnerável, você toma decisões precipitadas. Você fala o que não deveria, investe no que não te faz bem, aproxima pessoas que não deveriam entrar na sua vida ou insiste em caminhos que não deveria mais seguir. Então Deus, antes de permitir que você haja a partir da dor, acalma a dor. Ele estabiliza seu interior para que suas escolhas no exterior não te machuquem ainda mais. Quando o peso sai, mesmo que por instantes, você percebe que não estava pensando com clareza. E é exatamente nesse momento que você recobra a sensibilidade para reconhecer a direção certa. Esse alívio também é uma forma de Deus te lembrar que Ele continua trabalhando, mesmo naquilo que você já desistiu de esperar. Às vezes, você carrega uma angústia antiga, uma ferida que você não conseguiu curar sozinho, um sentimento que você tentou enterrar, mas que sempre volta. E sem que você espere, Deus toca exatamente onde dói. Ele toca onde você já achava que não tinha solução. E o peso sai sem que você faça esforço, porque não era um peso seu para carregar. É nesses momentos que você percebe que Deus não responde apenas com palavras. Ele responde com cura, Ele responde com toque, Ele responde com presença. Quando o alívio chega, não ignore, ele não é acidental. Ele é a prova de que Deus continua ouvindo, continua vendo e continua agindo. Às vezes, a resposta não vem como você imaginou. Não vem como uma voz, um sinal extraordinário ou uma mudança imediata. Ela vem como descanso. E descanso é resposta. Descanso é direção. Descanso é cuidado. Quando Deus tira o peso, Ele está dizendo, eu estou no controle. E quando você aprende a reconhecer essa forma de resposta, você passa a caminhar com mais confiança, mesmo sem entender tudo, porque sabe que, se Deus já acalmou o lado de dentro, também vai transformar o lado de fora. Quando tudo dá errado de propósito, o caminho que Deus fecha para proteger o seu destino. Você já viveu aquele momento em que tudo parecia caminhar bem, e de repente, como se alguém tivesse desligado as luzes, tudo começa a dar errado. Portas que estavam prestes a se abrir se fecham sem aviso. Pessoas que pareciam certas se afastam sem explicação. Planos que pareciam seguros desmoronam diante de você. E quanto mais você tenta insistir, mais o caminho parece te empurrar para longe daquilo que você acreditava ser a resposta. Quando isso acontece, a tendência natural é perguntar onde Deus está e por que Ele não está abençoando o que você tanto desejou.
Mas existe uma verdade espiritual que precisa ser compreendida. Há caminhos que Deus fecha porque Ele sabe que se você continuar por eles, vai se afastar do propósito que Ele preparou. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo, não é azar, não é castigo. Não é rejeição divina, é intervenção. Deus não permite que você caminhe rumo a um destino que Ele sabe que te quebraria lá na frente. Ele enxerga o que seus olhos não veem. Ele sabe das intenções que você ainda não percebeu. Ele conhece curvas que você não enxergou. Ele sabe exatamente onde aquele caminho que você desejava com tanta força iria te levar. Então ele fecha a porta antes que o estrago aconteça. E por mais doloroso que seja ver algo desmanchar, é sempre um ato de proteção espiritual quando Deus decide impedir que você avance rumo a algo que destruiria sua paz, sua fé ou sua essência. Há momentos em que Deus fecha caminhos porque eles foram construídos sobre expectativas erradas. Você acreditou que precisava daquela oportunidade para ser feliz. Acreditou que aquela pessoa era essencial. Acreditou que aquele projeto era indispensável. E ao acreditar nisso, colocou a fonte da sua segurança no lugar errado. Deus, sabendo disso, permite o colapso para reajustar seu foco e realinhar seu coração com aquilo que realmente importa. Ele não te deixa seguir por um caminho onde você acabaria perdendo a si mesmo, enquanto tenta alcançar algo que, na essência, nunca foi seu. Existem também caminhos que Deus fecha porque você está orando por algo maior e não percebe que aquilo que está pedindo exige que certas coisas saiam do caminho. Você quer crescer, mas não pode crescer carregando pesos que já não pertencem à sua caminhada. Você quer paz, mas não pode ter paz se permanecer em ambientes que alimentam sua inquietação. Você quer respostas, mas não pode recebê-las se insistir em lugares onde Deus não está mais te autorizando a permanecer. Então Ele fecha portas para abrir espaço para aquilo que você pediu. Ele desmonta estruturas que já não servem mais. Ele remove acessos que impediriam o avanço que você mesmo está buscando. Quando tudo dá errado, muitas vezes é porque você está tentando sustentar o que Deus já decidiu encerrar. Ele não encerra por maldade, Ele encerra por amor. Ele encerra porque sabe que você não teria coragem de fechar aquela porta sozinho. E Ele precisa te conduzir para um nível onde essa porta já não faça mais sentido. Deus não é um destruidor de sonhos, Ele é um protetor de destinos. Ele fecha caminhos porque entende o impacto de cada escolha muito antes das consequências aparecerem. Ele sabe que um desvio hoje pode salvar você de um abismo amanhã. E há situações em que Deus permite o caos não para impedir seu avanço, mas para redirecionar sua visão. Quando tudo desmorona, você começa a olhar para lugares que antes desprezava. Você começa a perceber possibilidades que nunca tinha considerado. Você começa a se tornar sensível a direções que ignorava quando tudo estava confortável. O caos, nesses casos, funciona como um empurrão divino para tirar você da zona onde estava adormecendo espiritualmente. Deus sacode a estrutura externa para despertar a interna. Ele desmonta seus planos para reconstruir propósito. Quando tudo dá errado de propósito, a mão de Deus é mais evidente do que quando tudo dá certo.
Porque quando tudo dá certo, você pode achar que é mérito. Quando tudo dá errado, você percebe que é cuidado. E com o tempo, você olha para trás e entende que se aquela porta tivesse se aberto, você teria entrado em um lugar onde não pertencia. Se aquela pessoa tivesse ficado, você teria perdido sua identidade. Se aquele plano tivesse funcionado, você teria se afastado de quem Deus sonhava que você se tornaria. A resposta de Deus nem sempre vem como você imagina. Às vezes ela vem como uma interrupção, às vezes como um bloqueio, às vezes como um colapso completo. Mas qualquer que seja a forma, quando Deus fecha um caminho, Ele nunca fecha para te punir. Ele fecha para te proteger. E no silêncio desse fechamento existe uma direção clara. Siga por onde Ele está te conduzindo, porque o destino que Ele escolheu é sempre maior e mais seguro do que qualquer caminho que você tentou construir sozinho. A resposta que chega antes da pergunta ser feita. Há momentos em que a resposta de Deus não aguarda a formalidade da oração, não espera que a boca articule o pedido ou que a mente organize a súplica. Ela chega primeiro, surge na vida como um vento que antecede a chuva, como um movimento discreto que muda o caminho antes mesmo de você perceber que estava prestes a se perder. Esse tipo de resposta desconcerta, porque rompe a lógica humana de causa e efeito e revela uma verdade que muitos têm dificuldade de aceitar. Deus não responde apenas ao que você diz, Ele responde ao que você é, ao que você vive, ao que você carrega escondido no coração. E quando Ele percebe que você está prestes a atravessar um limite que não deveria, a resposta aparece para impedir a queda antes que ela aconteça. Por isso, tantas pessoas atribuem determinados acontecimentos ao acaso, quando, na verdade, foram socorridas antes mesmo de pedir. Imagine situações em que você mudou de caminho sem saber por quê, deixou de enviar uma mensagem sem entender o motivo, decidiu recuar de um relacionamento no momento exato em que a sua alma precisava de proteção. Quantas vezes a vida desviou você de um prejuízo emocional, espiritual ou até físico, sem que você tivesse consciência do tamanho do abismo do qual estava sendo afastado? A resposta antecipada de Deus costuma vir na forma de inquietações, que aparecem sem explicação. Uma sensação interna de que aquilo que parecia certo já não se encaixa, como se o seu espírito estivesse sendo deslocado para longe do perigo. É esse deslocamento que tanta gente ignora por achar estranho, desconfortável ou ilógico. Mas a lógica humana não define o que é espiritual. E quando Deus responde antes da pergunta, normalmente o desconforto é o primeiro sinal. Essa resposta antecipada também pode surgir como uma presença suave que invade o coração sem motivo aparente, trazendo paz num dia que tinha tudo para ser turbulento. Não é raro alguém acordar com uma calma profunda justamente no período mais difícil da vida. E é nesse contraste que a resposta se revela, quando a dor deveria dominar, mas não domina. Quando a ansiedade deveria sufocar, mas não sufoca. Quando a mente deveria desmoronar, mas permanece firme. É como se Deus dissesse em silêncio: antes que você me peça forças, eu já as coloquei dentro de você. Antes que você me peça clareza, eu já alinhei o seu olhar. Antes que você se sinta sozinho, eu já estou aqui. Existe ainda a resposta que vem pela mudança repentina de percepção.
aquela clareza que brota do nada, aquele entendimento rápido que reorganiza uma confusão interna, aquela certeza que aparece como se tivesse sido soprada. Você não pediu, mas recebeu. Você não entendeu, mas foi guiado. É assim quando Deus abre os olhos antes de você pedir visão. E essa é uma das formas mais puras de manifestação divina, porque revela intimidade. Não é a intimidade criada por palavras, e sim a intimidade construída no silêncio, na constância, na caminhada diária. Quem caminha com Deus recebe respostas antes das perguntas, porque Deus conhece o movimento do coração antes que o coração saiba se expressar. Mas para perceber esse tipo de resposta é preciso sensibilidade. Quem vive no automático não percebe o milagre que age fora do roteiro. Quem vive correndo não reconhece os desvios que salvam. Quem vive anestesiado não nota a paz que foi colocada antes do desespero chegar. Muitas pessoas passam a vida inteira recebendo respostas adiantadas sem sequer entender que foram atendidas. E por isso vivem reclamando da falta de sinais, quando na verdade estão cercadas por eles. A resposta antecipada é uma declaração de cuidado. Mostra que Deus não espera o pedido para agir, mas age porque ama. Mostra que Ele não depende de fórmulas de oração, porque entende a linguagem profunda da alma. Mostra que Ele não precisa que você se explique, porque enxerga além das explicações. E quando você começa a perceber essas intervenções antes da súplica, a fé muda de nível. Você deixa de buscar apenas respostas e passa a buscar presença. E quando a presença é percebida, qualquer resposta deixa de ser necessária. Quando Deus te mantém onde você não quer ficar, porque sabe onde você desmoronaria. Existem momentos em que você implora por mudança, clama por saída, pede por portas abertas que simplesmente não se movem. A vida parece presa a um mesmo cenário, as circunstâncias não cedem, e tudo dentro de você grita por transformação enquanto o céu permanece em silêncio. Nesse ponto, muitos acreditam que Deus não está ouvindo, quando, na verdade, Ele está sustentando algo que você não compreende. Há lugares onde você não quer estar, mas onde Ele sabe que você precisa permanecer. Há caminhos que você quer abandonar, mas que Ele sabe que ainda não pode permitir. E essa tensão entre o desejo humano e a proteção divina cria um dos sinais mais difíceis de reconhecer. Deus mantendo você firme onde sua vontade já desmoronou. Quando a alma está cansada, você tende a confundir proteção com abandono. O ser humano acredita que liberdade é sempre movimento, quando às vezes liberdade é ficar. Sua oração pede novas portas, mas Deus sabe que algumas portas, se abertas agora, destruiriam tudo o que Ele construiu em silêncio dentro de você. Por isso, Ele restringe, limita, segura, aperta não como alguém que impede seu avanço, mas como alguém que impede sua queda. Esse tipo de intervenção divina é profundamente mal interpretado, porque se apresenta de forma desconfortável. É o tipo de resposta que não dá prazer, mas dá estrutura. Que não traz euforia, mas traz raiz. Que não oferece velocidade, mas oferece profundidade. Quantas vezes você tentou sair de um ambiente emocional, espiritual ou até profissional, e tudo travou de maneira inexplicável? Não era falta de esforço, não era incompetência, não era falta de oportunidade, era apenas a mão de Deus impedindo que você saísse na hora errada. E é curioso como a alma reage,
Primeiro vem a frustração, depois vem a dúvida e em seguida surge a sensação de que algo está errado. Mas o que está errado não é a circunstância, é a sua interpretação sobre ela. Deus conhece sua estrutura melhor do que você. Ele sabe exatamente o peso que você suporta, a tentação que conseguiria vencer e a que derrubaria você em segundos. Ele sabe o que quebraria seu espírito, mesmo que seus olhos achassem lindo. Ele sabe o que roubaria sua identidade, mesmo que sua vontade pedisse aquilo desesperadamente. Por isso, ele mantém você em lugares que parecem pequenos, porque sabe que alguns cenários grandes demais esmagariam seu coração. Ele segura você em processos que parecem demorados, porque sabe que a pressa destruiria sua maturidade. Ele retém você em relacionamentos que precisariam amadurecer antes de florescerem, porque sabe que um afeto imaturo machuca mais do que cura. Às vezes você interpreta essa retenção como atraso, mas atraso é quando a vida fica parada sem propósito. O que Deus faz é posicionamento, e posicionamento é sempre estratégico. É nesse ponto que a maioria se perde, porque o ser humano enxerga apenas o desconforto imediato. Mas Deus enxerga o colapso que seria inevitável caso você avançasse antes do tempo. Todo fruto colhido cedo demais perde o sabor. Toda promessa vivida antes da hora se torna peso. E todo destino acelerado pela força da própria vontade vira ruína. Por isso ele te mantém onde você insiste em sair. Não é porque você merece dor. É porque você precisa de estrutura para sustentar o que virá depois. E curiosamente, esse período que você tanto quer evitar é exatamente o lugar onde Deus mais trabalha em silêncio. Ele usa a rotina que você despreza para fortalecer áreas internas que você nunca viu. Ele usa a espera que você tenta quebrar para curar feridas que você esconde. Ele usa a demora que irrita sua alma para estabilizar pensamentos que, sem esse tempo, fariam você tomar decisões impulsivas. Há proteção no que você chama de atraso e há amor no que você chama de resistência divina. Quando você entende isso, a inquietação diminui. Você percebe que, às vezes, a resposta de Deus é manter você onde você não quer ficar, para que você não desmorone onde acha que deveria ir. E então chega um dia em que tudo faz sentido. A porta que não abriu antes, finalmente se abre, e você percebe que, se tivesse entrado nela antes, teria sido esmagado. A mudança que você implorou vem no tempo certo, e você percebe que, se tivesse acontecido antes, teria destruído você por dentro. A liberdade chega, mas dessa vez você tem maturidade para segurá-la. E o que antes parecia abandono se revela cuidado. O que parecia atraso se revela proteção. E você entende que Deus não estava negando suas orações. Ele estava salvando você delas. O movimento invisível, que parece coincidência, mas é direção divina. Há acontecimentos que se encaixam com precisão tão delicada que seria improvável chamá-los de acaso. São encontros inesperados que chegam exatamente no dia em que sua alma precisava de clareza. São palavras ditas por alguém que sequer conhece sua luta, mas que tocam exatamente o ponto que você vinha escondendo de si mesmo. São desvios de última hora que evitam caminhos que teriam drenado sua energia, sua fé ou sua paz interior. Esses movimentos sutis passam despercebidos à primeira vista, porque não carregam brilho, não têm sobrenome espiritual, não vêm acompanhados de acontecimentos extraordinários. Pelo contrário,
São delicados, silenciosos, discretos. Mas é justamente nesse silêncio que se revela a assinatura de Deus. O ser humano busca sinais grandiosos, algo que interrompa o cotidiano com força suficiente para provar que existe algo maior agindo nos bastidores. Só que Deus não tem a necessidade de provar nada. Ele não compete com a crença humana, nem disputa espaço com a dúvida. Ele simplesmente age nos bastidores que você ignora, nas entrelinhas da sua rotina, nos detalhes que os olhos acelerados não percebem. E porque o ritmo interno da maioria é frenético, esses sinais são confundidos com coincidências. Mas uma coincidência que se repete é direção. Uma direção que se repete é cuidado. E um cuidado que se manifesta sem que você peça é amor. O movimento invisível de Deus acontece quando sua alma está à beira de uma decisão que mudaria completamente seu destino. Você não percebe, mas está prestes a escolher por carência, por impulsividade ou por medo. E sem que você entenda, algo muda. Uma pessoa envia uma mensagem que quebra o impulso da decisão precipitada. Um compromisso inesperado impede que você esteja em um lugar que não deveria. Um atraso irritante te tira da rota que parecia perfeita, mas que teria gerado feridas profundas. Na hora você reclama, se frustra, se irrita. O que você nunca percebe é que cada detalhe desse incômodo foi um livramento organizado milimetricamente para que você não entrasse em um caminho que sua alma ainda não tinha força para sustentar. Também existem movimentos invisíveis que abrem portas onde você jamais imaginaria. Uma oportunidade surge sem explicação. Uma pessoa que você não conhecia passa a ajudar seu processo. Uma conversa espontânea altera a percepção que você tinha sobre si mesmo. E você olha para tudo isso achando curioso, quando na verdade está diante de uma teia invisível montada com precisão divina. Deus não trabalha apenas com o extraordinário. Ele trabalha principalmente com o simples. Quem espera apenas milagres grandiosos se torna cego para os milagres diários que mantêm a alma de pé. Há ainda os movimentos que mudam seu interior antes de mudar sua vida externa. Você acorda um dia com uma coragem estranha que não combina com o medo que te dominava. A decisão que parecia pesada agora parece natural. A angústia que te visitava todas as noites perde força. E você começa a enxergar saídas que antes não existiam. Não é coincidência quando sua alma muda de direção sem que nada ao redor tenha mudado. É Deus alinhando seu espírito para que você não confunda o momento certo com as tentações do momento errado. O movimento invisível é a prova de que Deus não depende da sua percepção para agir. Ele dirige seus passos antes mesmo que você saiba para onde está indo. Ele organiza encontros antes que você entenda a necessidade deles. Ele fecha caminhos antes que você veja o abismo à frente. Quando você compreende isso, sua confiança muda. Você deixa de buscar explicações e passa a buscar sensibilidade. Quando você entende que há um fio invisível conduzindo sua jornada, cada detalhe ganha peso, cada encontro ganha propósito, cada desvio ganha sentido. Então, você começa a perceber que nada na sua vida foi coincidência. Cada silêncio, cada atraso, cada encontro casual, cada mudança repentina de sentimento, cada porta que se fechou, cada pensamento que surgiu do nada. Tudo isso formou uma linha contínua de direção espiritual que você só reconhece quando olha para trás.
E quando finalmente percebe a magnitude dessa condução, entende que Deus nunca deixou você perdido. Ele apenas conduziu você por rotas que você não teria coragem de seguir sozinho. Conclusão: como reconhecer e viver os sinais de Deus na sua vida? Quando você olha para tudo o que aconteceu até aqui, percebe que os sinais de Deus nunca são apenas circunstâncias isoladas. Eles se conectam como um fio invisível que percorre sua vida inteira, unindo momentos, escolhas, pessoas, atrasos e acelerações, mostrando que nada é por acaso. O que parecia silêncio, atraso, inquietação ou confusão sempre teve propósito. Tudo era preparação, proteção, direcionamento e, acima de tudo, cuidado divino. Reconhecer esses sinais exige sensibilidade. Não se trata de buscar manifestações extraordinárias, mas de perceber o toque sutil, a orientação silenciosa, a mudança interna que antecede a mudança externa. Deus trabalha naquilo que você não enxerga, naquilo que não entende, naquilo que parece confuso ou injusto. E é exatamente nessa capacidade de perceber além da superfície que a fé se fortalece. Viver esses sinais é aprender a confiar não no que os olhos veem, mas no que o Espírito sente. É aceitar que algumas respostas chegam através do silêncio, outras através de inquietação, algumas pela demora, outras pela interrupção de caminhos que você considerava certos. É entender que a oração não precisa sempre de palavras para ser respondida e que a direção de Deus não precisa de demonstrações dramáticas para ser percebida. O desafio está em observar, refletir, escutar e reconhecer quando uma mudança, por menor que seja, carrega o selo da orientação divina. Cada detalhe que parecia irrelevante pode, na verdade, ter sido o movimento perfeito para te proteger, fortalecer ou preparar para aquilo que você ainda vai receber. Aprender a viver esses sinais exige paciência, humildade e entrega. Você precisa permitir que Deus opere sem pressionar, sem antecipar resultados e sem comparar seus caminhos com os de outros. A fé madura não mede o tempo de Deus pelos relógios humanos, mas reconhece que cada atraso aparente, cada porta fechada e cada obstáculo são oportunidades de crescimento interno. Quando você aceita isso, passa a perceber que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus continua agindo. Ele está constantemente movendo, ajustando, protegendo, iluminando e guiando cada detalhe da sua trajetória. E ao perceber que cada dificuldade, cada silêncio e cada intervenção sutil não é contra você, mas a favor do seu propósito, a vida muda de perspectiva. Reconhecer os sinais também exige observação interna. É necessário perceber quando uma inquietação surge, quando um alívio inesperado chega, quando a orientação aparece através de coincidências que na verdade não existem. Deus fala mais através de detalhes do que de milagres explícitos. Ele conduz pelo invisível, molda pelo silencioso e transforma pelo que parece pequeno, mas que carrega impacto eterno. Ao desenvolver essa percepção, você não apenas entende os sinais, mas aprende a agir em harmonia com eles, deixando de lutar contra processos naturais e passando a caminhar junto com a direção que já estava sendo preparada para você antes mesmo da sua oração. O ponto final é a consciência de que os sinais de Deus não precisam ser espetaculares para serem verdadeiros. Eles são consistentes, sutis, contínuos e precisos. A vida passa a ser uma jornada de observação, entrega e ação guiada,
onde cada passo é acompanhado, cada escolha é orientada e cada momento de silêncio se torna oportunidade de ouvir, refletir e amadurecer. A verdadeira espiritualidade consiste em perceber o que está por trás do visível e aprender a caminhar com confiança no que você não consegue ver, mas que existe de forma absoluta. E assim, ao reconhecer, confiar e agir a partir dos sinais de Deus, você alcança uma vida onde a fé deixa de ser apenas esperança e se torna experiência viva. Você aprende a não depender do acaso, a não temer o silêncio, a não lutar contra o processo e a compreender que Deus nunca falha em ouvir, jamais deixa de responder e, sobretudo, trabalha incessantemente no que você não vê, para que tudo que venha a se manifestar seja seguro, pleno e alinhado com o propósito divino. Quando a vida se revela assim, você entende que cada oração, cada espera e cada gesto do Espírito foi cuidadosamente acompanhado pelo amor de Deus.